Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um videocast da AFIAPED, o canal onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Um olá especial para os nossos alunos do curso de atualização. E eu trouxe hoje um tema muito legal, foi publicado em maio de 2025 na Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento de Endocrinologia. Gente, esse assunto tá na moda. E é um documento que fala sobre os distúrbios da melatonina, o que o pediatra precisa saber. Então vamos lá. Vamos falar sobre esse documento que é muito bacana, né? Que a melatonina tá na moda, todo mundo quer tomar melatonina, passar melatonina. Calma, muita calma, né? Ai, criança não dorme, deixa eu dar melatonina. Calma. Então vamos começar aqui falando um pouco da fisiologia da melatonina. O que é a melatonina? Então a melatonina, gente, ela é uma indolamina que é derivada do triptofano. E ela vai ser sintetizada a partir da serotonina nas mitocôndrias celulares, tá? As principais enzimas envolvidas nesse processo são a serotonina N-acetiltransferase, que a gente vai chamar carinhosamente de SNAT, e a hidroxindol O-metiltransferase, que nós vamos chamar de IONT. A glândula pineal, ela é a fonte mais conhecida de melatonina, né? Mas a melatonina, ela também pode ser produzida em outros tecidos, como na retina, no trato gastrointestinal, nas plaquetas e nas células imunes. A liberação da melatonina vai ser controlada por um sistema que é sensível à luz, tá? O sistema, né, circadiano que é sensível à luz. Então, a retina vai enviar sinais luminosos para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Isso vai ser enviado através da via retino-hipotalâmica, então envia a luz. E aí esse núcleo vai funcionar como um marca-passo circadiano, sincronizando a produção de melatonina de acordo com o ciclo claro e escuro. Então, a glândula pineal, ela vai ser estimulada via gânglio cervical superior, iniciando a produção de melatonina à noite, tá? Então, quando está claro, a gente não produz, quando está à noite, tem a produção de melatonina. Então, a melatonina, ela só é liberada no escuro. Qualquer exposição à luz, especialmente a luz azul das telas, inibe a sua liberação. E você aí fica no celular, no Instagram, deitado na cama, que eu sei, e tem problema para dormir. Se você não faz isso, as crianças que você atende certamente fazem isso e vão dormir tarde pra caramba. Então, os hábitos noturnos com o uso de celular, TV ou de tablet afetam diretamente a produção de melatonina. Isso é muito importante, tá? Bom, vamos falar agora do mecanismo de ação e das funções da melatonina. Então, a melatonina ela vai atuar por receptores celulares MT1 e MT2 e por mecanismos intracelulares e nucleares. As ações da melatonina, elas não se limitam apenas ao sono, tá? Então, a melatonina ela vai modular o ritmo circadiano, promove a sincronização do ciclo sono-vigília, regula a secreção hormonal, como, por exemplo, a secreção do cortisol e da insulina. Ela vai influenciar na resposta imunológica, controla a temperatura corporal, vai atuar como antioxidante e também vai interferir no metabolismo energético. Então, a melatonina não está só relacionada ao sono. Durante a noite, ela vai promover o sono, mas ela também vai atuar reduzindo a temperatura corporal e a frequência cardíaca. Vai agir inibindo a insulina e estimulando a gliconeogênese. Já no dia seguinte, mesmo com os níveis reduzidos, ela continua influenciando e modulando os eixos hormonais, as respostas inflamatórias e os processos metabólicos também, mesmo em níveis baixos no dia seguinte, quando a gente acorda. Tudo bem? Bom, então a melatonina ela tem outras funções além da atuação no sono, tá?
Eu acho importante a gente falar aqui como é que é a secreção da melatonina nos deficientes visuais, porque a gente depende da luz solar, né, da luz, para inibir a secreção de melatonina. E se o deficiente visual não enxerga, como é que funciona, né? Então, a deficiência da percepção da luz, ela pode causar um atraso no horário do início do sono, levando ao principal distúrbio de sono dos deficientes visuais, que é a síndrome do ciclo sono-vigília em livre curso. E essa síndrome ela é caracterizada pelo padrão do ritmo do sono que não é ajustado ao dia e à noite, sob o comando de estruturas neurais dos genes relógio. Então, essas pessoas que têm deficiência visual, elas realmente têm um distúrbio, podem ter um distúrbio de sono, tá? Bom, seguindo adiante, vamos falar de sono, desenvolvimento e comportamento. Qual que é a relação entre melatonina, sono e comportamento infantil? Bom, a melatonina ela vai participar ativamente da regulação do sono desde os primeiros meses de vida. Então, a produção endógena, ela começa a aumentar em torno da 6ª à 8ª semana de vida, então 1 mês e meio, 2, e ela é favorecida pela amamentação noturna, já que o leite materno também contém melatonina, com um pico entre 3 e 4 horas da manhã, tá? A melatonina produzida pela mãe. Então, isso vai auxiliar no sono do bebê, super interessante, né? E aí, durante a infância, há a produção mais elevada de melatonina, que vai atingir seu pico entre 1 e 3 anos de idade. E esse padrão vai mudando com a idade, ele vai diminuindo progressivamente até a adolescência e idade adulta, e nós aqui não temos uma produção muito boa de melatonina. Mas a criança, então, ela começa a produzir a melatonina a partir das primeiras semanas de vida, né? Então, começa a aumentar lá na 6ª à 8ª semana de vida. E aí, aumenta, né? E depois tem uma diminuição posterior na adolescência. A privação do sono, a desorganização do ritmo circadiano e a exposição prolongada a telas vão reduzir a produção natural da melatonina e vão contribuir para distúrbios comportamentais e emocionais. E isso vai afetar algumas funções cognitivas, então, como algumas funções cognitivas, então, a atenção, o aprendizado e a regulação do humor. Aquela criança que não dorme começa a ficar estressada, né? E aí a gente vê crianças com TDAH, com TEA, com algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Angelman, vão apresentar maiores taxas de distúrbio de sono associados à deficiência da melatonina. E nesses casos específicos, a suplementação pode ter um impacto positivo. Tudo bem? Bom, antes de eu avançar para melatonina e puberdade, eu vou fazer aquela tradicional quebra para os nossos assinantes. Então, você que ainda não é nosso aluno do curso de atualização, seja nosso aluno, por favor. Faça parte da nossa comunidade e tenha acesso a todos os videocasts na íntegra.